essa experiência. A outra coisa é a maneira como isso, como nós olhamos para isso. Né? Então aqui vale o dito bíblico, tira as sandálias dos pés, né? Que o lugar que você está é terra santa. Tem uma expressão, uma frase daquele livro Deus, uma biografia, né, do Jack Miles, em que ele fala o seguinte, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele diz assim, ponto. Isso é uma questão de fé. Questão de fé. Aliás, o grosso assim, da linguagem religiosa é uma linguagem da fé. Deus é Pai, a própria palavra Deus, né? Deus é providente, a vida tem um sentido. Tudo isso é da linguagem da fé. Não pode esquecer isso. Se a gente confunde isso, vive uma confusão danada. Essas afirmações são afirmações da fé. Por exemplo, dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Acreditar nisso, né? Isso é um registro assim, que não tem muita racionalidade, digamos assim. Ponto. Durante séculos e séculos e milênios, homens e mulheres têm feito desse verso, dessa afirmação, um substrato para a sua vida, para a sua existência, para o seu existir completo. Aí ele diz, isso é uma questão histórica. Olha que interessante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso é uma questão de fé. As pessoas, durante os séculos, têm tentado viver essa coisa aí. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, Deus me criou. Ponto. Esse tem tentado viver, tem amoldado, né, ou moldado suas vidas mediante, né, a fé nessa expressão, né, de tal maneira que isso se transforma num ethos, isso se transforma num modus vivendi, isso se transforma numa maneira de habitar esse mundo. A presença de Deus, a experiência de Deus, a realidade de Deus, a santidade, a verdade, a piedade, tudo que corre, né? que decorre, né? Se dar crédito a essa afirmação, que nós somos feitos, é mais ou menos, né? Bom, então esse ethos, esse modus vivendi, né? Que deriva daí, aí ele vai dizer, isso é uma questão histórica. Eu acho interessante, né? Isso é uma questão de fé, ó. Aqui não dá para pisar, aqui não dá para dizer nada, aqui é uma questão de fé. Mas, quando essa experiência do inefável, ela se traduz, por exemplo, numa linguagem, seja essa linguagem a teologia, seja essa linguagem uma liturgia, seja essa linguagem uma moral. Não é? O que é isso? A experiência em si, eu não me meto nisso aí. Quem sou eu? Pois eu quero falar, eu vi, tá bom. Mas, quando essa experiência se transforma, né? Ela, digamos assim, se transforma numa teologia, numa liturgia, numa moral, ou seja, numa linguagem. Aí o que a gente pode dizer? Isso é uma questão histórica. Então, digamos assim, grosso modo, que o olhar da sociologia, né? A gente pode pensar, a sociologia, a psicologia, né? É como se a gente pudesse, elas entrassem aqui, nesse lugar. Aqui, psicologia que quer entrar aqui, né? A sociologia que quer entrar aqui, a filosofia que quer entrar, assim, é um negócio complicado. Mas aqui, bem-vinda, bem-vinda. Aqui é o campo, né? Do inefável, da experiência em si. Mas toda a experiência, porque humana, ela vai ser traduzida numa linguagem, né? Uma linguagem teológica, uma linguagem litúrgica, uma linguagem moral. Quer dizer, eu, por causa dessa experiência, eu me comporto assim na vida, eu me posiciono assim na vida. Isso é uma questão histórica.
Então a gente podia pensar, olha só, por que não pensar, quer dizer, dentro desse nosso regime mais moderno, pós-moderno, desse tempo que a gente vive, as ciências ditas, nessas ciências humanas aí, como uma espécie de profetismo secularizado, que é um instrumento para, de alguma maneira, criticar, questionar e, entre aspas, purificar essa passagem aqui. Que uma coisa é isso aqui, outra coisa é isso aqui. Inclusive, às vezes a gente confunde a experiência de Deus com isso aqui. A experiência de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, né? Vamos dizer assim, o inefável está aqui. Agora, óbvio, né? Para e passo, né? Isso se traduz imediatamente numa linguagem. Então, mas a tendência às vezes é a gente eternizar isso aqui, né? Que é histórico, absolutizar isso aqui, que é uma coisa relativa a um tempo, relativa a um lugar, relativa a uma geografia, relativa a uma... Percebe? Por isso que o trabalho da teologia é complicado, né? Porque a própria linguagem bíblica, de alguma maneira, ela já é isso aqui. Ela, em certo sentido, é isso aqui. Ela já é um testemunho disso aqui. Para uma compreensão bem bartiana, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, né? A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia dá testemunho, né? Com essa palavra, com esse P minúsculo, da palavra, desse P maiúsculo, desse inominável, desse inefável, desse incontável, desse inenarrável, né? Daquilo que não pode ser dito, daquilo que o Chico Buarque falou que é o que será, o que será, o que será, o que será isso, o que será isso, né? Então, a gente poderia pensar, né? A leitura que a psicologia faz da religião, a leitura da sociologia da religião, a filosofia da religião, como possibilidades assim interessantes, em princípio, né, purificadoras, críticas, no sentido de, sim, colocar questões aqui, ó. Ah, é? Ah, é? Ser cristão é isso? Ah, é? E não aqui. Aqui é outra coisa. Quem que vai entrar aqui? Quem que vai entrar nesse terreno? Não é? Então, assim, a sociologia da religião, a psicologia da religião, a filosofia, elas não são essencialmente inimigas da religião. Pode até ser, né? Depende do referencial, né? Da construção teórica, da onde se parte, etc, etc. Mas, assim, eu estou pensando aqui, né? Eu estou sugerindo para vocês, convidando vocês a pensar que pode ser uma espécie de elemento purificador, profético, né? Quando, na verdade, faz-se uma crítica, não à questão da fé, mas à questão histórica, como que essa fé vai se configurando historicamente, né, na vida. Né? Então, acho que essa é uma distinção interessante e isso abre uma janela assim para a gente ter um diálogo rico, complicado, tenso, né? Mas ao mesmo tempo rico com as chamadas ciências humanas. Diga. Seria assim, uma espécie de, não sei, para entender um pouquinho, depuração, decantação, alguma coisa assim? Você filtra, né? O Marx, por exemplo, né? Ele mesmo explorou muito, já é também uma coisa, é quase um chavão, né? A religião é o ópio do povo. Não tem uma coisa interessante disso aí? Se você se fecha, né, a priori, em princípio, é uma coisa tão interessante que, inclusive, algumas teologias fizeram de algumas dessas ciências a sua própria ferramenta metodológica. Por exemplo, a teologia da libertação. O pessoal não gosta de falar muito disso, não, mas é verdade.
como se, né, a leitura marxista, né, da história fosse o instrumental que a teologia da libertação toma para si, para pensar o quê? Aquele método, né? Ver, julgar, agir. Então, ver a realidade. Ver, mãe, a realidade não pode ser vista como uma coisa em si. A gente precisa de óculos, a gente precisa de uma ótica, a gente precisa de lentes para entender essa realidade. Então, o grupo entendeu que essa leitura, né, da luta de classes, essa questão da crítica ao capitalismo, né, seria uma espécie de óculos, para a gente ver a realidade, enxergar a realidade. Vamos julgar a realidade a partir do quê? Da própria palavra de Deus, do próprio texto bíblico, da própria, né, profetismo bíblico, assim. Em terceiro lugar, agir. Então, assim, a gente poderia perguntar, será que tem alguma teologia que seja neutra? Será que tem alguma teologia, né, que algum do olhar teológico seja... Não sei. Talvez a teologia da libertação tenha feito uma coisa que ninguém tem coragem de assumir o seu instrumental, digamos assim, né, teórico. Assim, a ferramenta que a gente tem para enxergar melhor a realidade é essa. Né? Bom, eu não quero entrar nisso aí, não. Eu só quero dizer que eu acho que pode haver um diálogo assim intenso, crítico, mas muito interessante, né, com essas ciências, né, dentro dessa perspectiva, né, como uma espécie de profetismo, né, para o nosso tempo. Né? Vem cá, eu não posso dizer que Nietzsche é um profeta para nós? Ele não pode dizer que Freud, né, nesse sentido também, não é uma espécie de profeta? E o profeta é isso, é aquele que coloca o dedo na ferida, que traz raiva, né? Eu escrevi um texto mais sobre os profetas, João Batista e Martin Luther King, né? Eu falei assim, o sacerdote, ele vê os cômodos da casa, né? A nossa liturgia vê os cômodos da casa, a nossa teologia vê os cômodos da casa, os profetas veem os incômodos da casa. Que piedade bonita é essa, que interessante, né? Esse amor que você tem, esse carinho, esse desbordar, né, de piedade, de misericórdia. Será que por trás disso não tem uma baita de uma raiva escondida aí, não? É isso que o profeta, é isso que o Freud vai dizer, por exemplo. Não, mas ele não quer ouvir essas pessoas. Melhor a gente ficar ali achando que está tudo bem, tudo maravilhoso. Gente, o que é o profetismo bíblico se não isso? Esse dedo na ferida das configurações, né, nas quais foram se traduzindo essa experiência maravilhosa de Deus. Né? Então, essa é a minha sugestão, né? Então, assim, olhar para esse campo aí, né, entendendo, talvez até esse distanciamento, né, seja interessante como uma crítica mais, né, mas, enfim, é apenas uma seria maneira de pensar. Seria mais ou menos assim, o homem comum, ele lê as linhas, né, e um homem de Deus nesse propósito, né, consegue ler as entrelinhas, quer dizer, não é apenas aquilo que é visível, que é explícito, mas ali ele consegue identificar algumas marcas que o conduz a elementos que não estão visíveis, que não estão explícitos, mas que estão o quê? Implícitos, e que às vezes as próprias pessoas não estão preparadas para enxergar aquilo, né? Então eu acho que a revelação de Deus, ela é individual. Então, às vezes, Deus não revela da mesma maneira, não é, para duas pessoas distintas, porque são pessoas distintas, individualidades distintas. Não é? Então, algumas pessoas, sim, conseguem enxergar, né, conseguem ver e tal. Outras pessoas não conseguem, às vezes não estão nem preparadas para ver tudo. Tá. Então, são níveis diferentes de crítica, né? Porque eu não diria nem o homem de Deus, a mulher de Deus. O Reichel, por exemplo, ele fala que são os poetas, os santos e os filósofos, né? Ele coloca essas três categorias. Quem são essas pessoas? São as pessoas cuja vitalidade, cujo olhar, cuja riqueza não está naquilo que se vê, não está no visível,
naquele mundo, naquele oceano, naquele lençol de água, né, que está na base da vida, daquele rio de água viva que está aí debaixo da gente, que a gente não consegue, e não tem nem palavras para exprimir, que é a noção do inefável. Né? Então não é nem assim o homem de Deus, o homem de Deus é uma espécie de sensibilidade, né, para o invisível. O Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Vou te contar, né? O Tom Jobim, os olhos já não podem ver coisas que só o coração. Assim, é isso. Mas até para esses, Adriano, até para esses que tem essa sensibilidade, essa alma refinada, capaz como Drummond de enxergar uma experiência assim quase que epifânica de uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e fazer daquilo um momento de revelação e ver ali que alguma coisa acontece no meu coração, né? Só quando cruza Ipiranga e a Avenida São Romão. Quer dizer, mesmo esse, né, que seria, vamos dizer assim, um místico, para a gente usar uma linguagem, mesmo essa experiência, ela não é passível de receber alguma dose de questionamento, de crítica, de pergunta? Qual a diferença entre uma pessoa que abraça uma árvore digamos assim, num delírio psicótico e uma pessoa que abraça uma árvore num delírio místico? Qual a diferença? O que caracteriza? O que diferencia? Que eu posso dizer, essa pessoa está louca, e o outro lá vai dizer, esse cara é o santo. Então, eu acho, embora esse campo aqui do inefável seja indizível, mas, como diz o Wittgenstein, né, sobre o que não se pode falar, é melhor calar. Na teologia diz sobre aquilo que não se pode falar, aí que eu quero falar mesmo. Então, por que eu quero falar de uma coisa que não tem como ser dita? Então, é preciso tomar cuidado, sobretudo, para não identificar o que está sendo dito, o conteúdo, né, que você quer falar, que você quer expressar, com a membrana, com a forma na qual isso quer ser dito, isso quer ser explicado, isso quer ser... né? Então, olha só, eu estou dizendo que essa crítica, ela é importante até para o santo, ela é importante até para o místico, ela é importante até para o filósofo, ela é importante até para o poeta, ela é importante até para a criança. Né? Pensando na coisa de Jesus, quem tem que ser como criança, talvez seja isso. Né? Agora, uma outra coisa é o seguinte, é quando você vê claramente que tem uma coisa doente aqui. Quando, por exemplo, essa experiência é uma experiência de adoecimento. Quando essa experiência aqui transforma as pessoas em pessoas mais violentas. Quando essa experiência aqui transforma as pessoas em arrogantes. Quando essa experiência aqui despeja nas pessoas uma dose de agressividade. Digamos que o grosso dessa crítica aqui é mais para essa experiência patológica que as religiões são capazes de produzir, e produzem, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Mas o que eu estou dizendo para você, Adriano, é que mesmo aonde teoricamente não há patologia, mesmo onde essa experiência é tão bonita, do ponto de vista bíblico e profético, a crítica tem que estar lá presente, porque nós temos essa tendência a idolatrar. O que é idolatria, cara? É a gente querer eternizar aquilo que é relativo. Isso aqui é relativo. Isso aqui é o absoluto. Percebe? A gente tem que ser mais amigo da crítica. A gente tem que ser mais, sabe, assim, não é fácil, né? Talvez, fazendo uma leitura do dito de Jesus, nós temos que amar os nossos inimigos. E é curioso que Jesus não tenha dito, nós temos que gostar dos nossos inimigos. Quem vai gostar de crítica? Quem vai gostar de inimigo? Quem vai gostar daquilo que te está colocando o dedo na ferida? Amar, respeitar a dignidade dele, do que ele está dizendo.
e não destruí-lo, e não desqualificá-lo a priori em si. Como a gente faz, né? Às vezes o cara fala um monte de coisa, né? Ah, esse cara não tem autoridade. Percebe? Amar. Então, Adriano, sabe, eu acho que a coisa do profetismo bíblico é muito mais profunda do que a gente imagina. E é claro que esses caras fizeram uma espécie de profetismo mais pro povão, né? Fizeram uma coisa de profetismo mais para essa coisa mais visível. A gente não vê que tem gente que se converte e fica chata, cara. Um cara que é drogado, por exemplo, vai para a igreja e fica mais chato do que era. Só troca uma droga pela outra. Né? Assim, tudo chavão, tudo, né? Eu estou falando aqui assim numa linguagem que vocês entendem, né? Outra coisa é falar de coisas específicas, esse respeito que a gente tem que ter. Digamos que a crítica, assim, do grosso dessa crítica, é um pouco para essa experiência, que é mais a experiência que se vê. Se a gente pensar, se falar a palavra religião, o que vem imediatamente se a gente tivesse uma postura? É guerra, é fundamentalismo, é briga. Só que o que eu estou dizendo, então assim, é porque nós temos um trabalho de, vamos desarmar essa crítica aqui, de entender essa crítica, de questionar essa crítica, ao dizer assim, não, mas isso aqui que vocês estão dizendo não é a experiência de Deus. Como a gente vai dizer para o Freud daqui a pouco. Ora, a religião não é apenas um infantilismo psicológico, pode até ser, mas não é. Não é, olha que interessante, então, né? Porque o Freud está trabalhando mais aquela coisa do visível, aquela coisa mais da doença, né? Daquelas carolas da igreja que você vê, assim, com muita clareza, que em toda aquela religiosidade, aquela coisa que fica ali, aquela santidade, que ele fica olhando para as pessoas e julgando, e vai para a igreja e não larga o terço, e não larga a oração, não sei o quê, que tem uma coisa ali, quase um desejo sexual reprimido. Na verdade, elas queriam, sei lá, transar, aquelas pessoas, aquele homem, esse homem é um puto, esse homem é um desgraçado, esse homem é um negócio desse, é um pecador. Na verdade, o Freud vai lá e diz, cara, eu acho que no fundo essa mulher, ela tem o maior tesão nisso que ela quer, é ter essa experiência, mas ela não tem coragem, então ela cria uma espécie de neurose obsessiva, e através de fazer aquilo, que é uma coisa que parece tão bonita, tão religiosa, na verdade, ela está pagando por uma culpa que ela sente de ter um desejo que ela não poderia ter. Porque, religiosamente, imagina eu desejar isso, não, pelo amor de Deus. Aliás, é lindo, né, a história do Freud, se a gente for pensar historicamente, o que o Freud fez? Foi ouvir aquelas mulheres, sobretudo, que eram chamadas histéricas. O que é histérica? Hister, a palavra grega para dizer útero, a doença do útero, que é o quê? Como é que essas mulheres eram tratadas no medievo, e mesmo assim no mundo mais moderno, eram umas bruxas, eram umas, né, feiticeiras, eram umas, porque eram mulheres assim, e o que o Freud começa a perceber ali naquelas mulheres? Na verdade são mulheres que desejam alguma coisa, mas esse desejo, por causa da repressão sexual, não pode ser realizado. E como é que esse desejo aparece? Na forma de um sintoma. Por exemplo, uma paralisia. Por exemplo, uma gagueira. Por exemplo, sei lá o quê. Né? Um monte de sintomas. Dores. E aí o Freud vai, gente, isso aqui não é físico, isso aqui não é orgânico. Isso aqui não tem uma causalidade física, não é um tumor, não é uma célula, não é um céu, estou falando tudo errado, não é uma glândula que está. O que é isso? O que é isso? De onde vem isso? Olha que coisa. Então é como se ele humanizasse o sofrimento daquelas mulheres. Tem um sofrimento aí. O que faz? Prende, taca na fogueira. Desejo que não consegue se realizar. E aí se transforma, começa a ouvir aquelas mulheres. Uma coisa muito bonita. Bom, não sei porque que eu estou falando tudo isso, cara. Que era que eu estava falando, né? Misturei as coisas, né? Mas, então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que faz sentido até para aquela experiência mais, assim, teoricamente mais neutra, mais pura, mais bonita, mais santa, como a dos santos, a dos filósofos, a dos artistas,
dessa sensibilidade, que tem uma sensibilidade extrema, os místicos. Por quê, Adriano? Mais uma vez o profetismo bíblico, você pegar a Torá, que é a nossa fonte, está lá, né? A Taná, né? Taná, né? Que é a Torá, os profetas, né? Neviim, e os escritos, né? Ketubim. Olha que interessante. Entre a lei e o prazer, vamos viver desse jeito que é o melhor para nós. E essa sabedoria de viver a vida, goza a vida com a mulher que amas, né? Sei lá, tem o quê? No meio dos dois, aquele desgraçado, chato do profeta, enchendo o saco, colocando o dedo na ferida o tempo todo. Ah, é? Dá o dízimo, faz tudo, né? É isso aí que é a vida. Levanta as mãos, esse culto maravilhoso, coisa linda. As pessoas que não tem nada, pobre, viúva, que está lá do lado, morrendo de fome, lá, você levantando a mão para o alto. Então é interessante esse tempero, né? Então, assim, eu acho que, assim, de um ponto de vista cristão, não sei como é que é do budismo, do islamismo, né? Dessas outras religiões, daquelas outras religiões mais do Oriente, né? O hinduísmo, etc. Mas do ponto de vista judaico-cristão, né? E me parece também islâmico, por causa dessa coisa do texto, né? Sagrado, o profetismo, ele faz com que a gente, Adriano, assim, tenha que ter sejamos convidados a um amor pela crítica. O profetismo. E o que eu estou dizendo assim, que talvez, eu estou colocando uma hipótese aqui, né? Esses caras sejam profetas secularizados, profetas para o nosso tempo, que nos ajudam a perceber, a questionar, a relativizar um pouco essa experiência, vamos dizer assim, as formas, né, pelas quais essa experiência vai se configurando, né, teologicamente, liturgicamente, moralmente e existencialmente, etc. Né? Bom, vamos para o Freud então. Edson, só para a gente ainda falando disso, você vê assim que nesse processo histórico a gente tinha uma crítica profética que nascia de dentro, né? E em algum momento parece que isso, não sei se cessou, mas assim, se calou e passou a ter essa crítica secularizada, como você está falando. Isso. Porque inicialmente a crítica nasceu de dentro, vinha de dentro, né? O profetismo veio e para que depois viesse a ter essa crítica secularizada externa, né? E por que se calou então, né? Essa crítica que nasce de dentro, né? Bom, eu não sei se eu vou te decepcionar, assim, mas eu acho que, em se tratando de Freud, Nietzsche, Feuerbach, Marx, vem de dentro. Veio de dentro. Porque todos eles são fruto, né, do judaísmo cristão, do cristianismo judaico, digamos assim. A fonte desses caras é essa. Tudo é filho de pastor, tudo é criado nesse contexto, tudo é... Pô, acho que o Rodrigo, de repente, não sei se é isso, mas é que eles não compõem a organização institucional. Acho que é essa questão de vir de fora. Se você pegar um Kierkegaard, por exemplo, esse cara está completamente dentro. Quer dizer, embora na filosofia, a questão de Kierkegaard é a questão de Deus. O nosso último encontro vai ser Kierkegaard. A questão de Nietzsche não será também a questão da hierofania, não será a questão de Deus. A questão de Heidegger, no fundo, não é a questão de Deus. Não é a pergunta sobre aquilo que nos pode salvar. A pergunta de Freud não é essa questão de o que pode nos livrar do sofrimento. Então, eu acho, Rodrigo, que quanto mais essa crítica vem de dentro, e eu concordo com você, mais poderosa ela é. Porque se ela vem totalmente de fora, ela não tem sentido. Ela não tem. E talvez ela pegue tanta gente, ela fisgue tanta gente, porque ela vem de dentro. Esses caras, eles sabem do que eles estão falando. Bom, vamos
vamos ver, olhar um pouquinho, é claro que vai ser só um olhar assim bem, né? Para o Freud, o que o Freud falou, o que o Freud, né, trouxe, né? Em termos, né? Porque esses caras, né, nós estamos falando daquele lado, daquela produção teórica deles que tem a ver com a religião. Então, no caso do Freud, por exemplo, tem uma produção teórica, tem textos do Freud que trabalham essa questão religiosa. Moisés e o monoteísmo, o futuro de uma ilusão, né? É um mal-estar na civilização, né? A psicopatologia dos não sei o quê. Tem vários textos assim, né? E tem muitos trabalhos assim sobre o Freud, trabalhando essa questão religiosa, né? De Édipo a Moisés, Freud e a consciência judaica. Tem muitos textos assim. Tem um livro que fala sobre as referências que Freud faz à tradição bíblica, né? O cara foi assim, esses pesquisadores, né, europeus que a gente tem inveja, né? Aqui cada referência, onde que aparece a obra bíblica, né? Na obra de Freud, etc, etc. Então, no caso do Freud, ele trabalhou. E eu queria falar hoje, né, assim, até pela proximidade maior, né, desse texto que eu enviei para vocês, O Mal-Estar da Civilização. E esse texto, na verdade, ele começa, se vocês leram aquele comecinho ali, ele faz referência a Romain Rolland, né, que é um autor francês, que foi prêmio Nobel de Literatura em 1915, né, e ele diz que o Romain Rolland lê um texto que ele havia escrito antes, que é O Futuro de uma Ilusão, 1928, né, O Futuro de uma Ilusão. Essas coisas aqui sempre falham. E aí, esse texto de 1930, né, é o mal-estar na civilização. É isso que eu mandei para vocês. É interessante que no começo do texto, ele escreveu esse aqui, e aí aqui ele diz assim, ó, grande Romain Rolland fez uma crítica à minha visão sobre a religião, né? E a crítica dele foi o seguinte, que a religião não tem nada a ver com isso que eu estou falando. E o que é esse nada a ver com o que eu estou falando? O que o Freud falar sobre a religião? Para a gente resumir. A vida é dura. Freud é um autor pessimista. Ele é um autor pessimista. Ele é um autor pessimista. Mas eu pergunto para vocês, pensem assim na história das ideias, na história, né, mesmo da teologia. Que autor que não foi pessimista, né, com relação à condição humana, com relação a Agostinho foi otimista? Lutero foi um otimista? Calvino foi um otimista? Barthes foi um otimista? Talvez Tillich tenha sido um pouco otimista, porque tem aqueles teólogos que são mais assim, digamos assim, mais franciscanos, né? O Leonardo Boff, por exemplo, a gente vê que ele tem uma crítica ali forte, mas ele é um otimista, né? Aliás, o Saramago pergunta, por que você é tão pessimista? Eu não sou pessimista, a vida é que está péssima. Mas assim, a gente poderia até trocar essa palavra pessimista por será que não foram pessoas muito realistas? Então, no caso de Freud, a vida é sofrimento, é dor, não tem? Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho no mal-estar, né? De tudo quanto é lado a gente sofre. E o ser humano, ele na verdade, qual é o sentido da vida? Ele ter prazer. E um prazer que é menos assim um ter tesão, um ter prazer no sentido de uma coisa mais positiva, se realizar, de ter gozo, de ter felicidade, e às vezes é mais um não sofrer, porque é tão prazeroso quanto, né, evitar o sofrimento. Então, para pensar assim, a grosso modo, é isso que decide a vida, é isso. Só que tudo na vida está contra isso, desde a natureza até as relações humanas, até a nossa dinâmica interna, inclusive, que é uma dinâmica que leva mais ao adoecimento, digamos assim, né? Não há uma guerra aqui dentro de nós nesse momento entre o quê? Bactérias, vírus, não sei o quê, e a nossa, aquelas coisas mais legais que estão dentro, tem uma luta lá dentro.
né? Então, e aí o que o Freud diz? Esse medo, né, dessas diversas frentes, né, externas, internas, interpessoais, que a gente poderia resumir na palavra sofrimento, o ser humano, ele idealiza uma situação assim, que seria, digamos, uma situação de perfeição, uma situação ideal, uma situação de felicidade plena, uma espécie de paraíso, projeta essa necessidade que ele tem disso nessa situação e se submete a essa situação. Ou seja, é aí que estaria, na perspectiva freudiana, o nascedouro da imagem de Deus, como o quê? Um pai que vai ajudar-me a que eu possa lidar com o meu infantilismo. Então, Deus é um pai imaginário que eu crio para, no fundo, lidar com o meu desamparo. Nós somos seres, né, desamparados, digamos assim. Aí, eu vou retomar isso aqui daqui a pouco, agora que a gente entrar no texto. Mas só para tentar entender aqui o futuro de uma ilusão. Coisa bem mais complexa, etc. Mas, né, quase uma caricatura aqui. Aí o Roman Roland leu o texto do Freud, fez um baita de um elogio, mas disse assim: ô Freud, escreveu uma carta para o Freud. Eu acho que você não entendeu o que é religião. Você está certo, não, mas... E aí ele diz uma coisa interessante, que a religião é um sentimento oceânico. De conexão, de ligação, de alargamento com tudo que existe. É como se o Roman Roland ele estivesse fazendo a referência à experiência religiosa como uma espécie de experiência mística. E provavelmente está mesmo. Na linha, né? Dos grandes místicos, digamos assim, da humanidade, né? Sobretudo os místicos cristãos, né? É isso. O que é a experiência de Deus? É uma experiência de imersão, de afundamento, de entrega, né? De tornar-se um com aquele que é único, né? Essa união com esse Deus que se manifesta em todas as coisas. É o que Einstein, né? Ele fala do mistério. Ele tem um texto que fala sobre o mistério. Como vejo o mundo, lá do livro dele, né? Esse sentimento religioso me provoca mais profunda. É como se de alguma maneira o Roman Roland fizesse experiência. Mas que prato cheio pro Freud. Vocês imaginam o Freud ouvindo isso? Sentimento oceânico. E aí o desgraçado do Freud, que aí é o texto que a gente, né, vai entrar. O que ele faz? Quem tem esse negócio de sentimento oceânico são as crianças. Sabe o que é sentimento oceânico? Quando tudo é útero materno. Quando tudo é maravilhoso. Quando você está conectado a tudo, quando tudo faz parte de tudo. Talvez, Roman Roland, como se ele dissesse assim, esse sentimento oceânico é que você faz referência. Primeiro que eu nunca senti isso, então eu estou fora. Né? Se ele é universal, eu estou fora. E segundo, talvez ele seja uma espécie de resquício de uma fase do desenvolvimento infantil. Sabe aquela fase que o seu ego é tudo? Não tem nem diferença entre você e sua mãe. A sua mãe é tudo. Você é a sua mãe. A gente vai crescendo e vai percebendo que algumas coisas não são de acordo com a nossa vontade, que o peito da mãe não veio na hora que a gente quer, tem que ficar berrando, etc. Então, é como se o infantilismo psicológico fosse exatamente anterior a tudo isso. Quando você é esse todo, né? Então, é a interpretação que o Freud faz, né? Para a crítica, né? Do Roman Roland. E aí ele começa o texto falando disso. E aí, então, agora eu vou então entrar no texto propriamente dito, numa parte, assim, para a gente tentar entender um pouquinho
a crítica do Freud, e no final a gente fazer aquela pergunta. Essa crítica nos purifica, essa crítica é isenta também de uma contra-crítica, para a gente fazer um diálogo aqui no final. Tá? Bom, é o seguinte. Acendeu? Não. Agora vamos usar as tecnologias aqui. Tá. Onde que põe aqui, Rodrigo, para exposição, para apresentação? Tá? Apresentação. Apresentação, sim, né? Não. Não apareceu nada? Não. É porque eu acho que a versão é de. Então tá bom. Não é aquela. Para resumir a tese, vamos dizer assim, né, grosso modo, Freud, o ser humano constrói a ideia de Deus com base em uma lembrança que está lá no seu psiquismo. Qual é essa lembrança? Quando ele era pequenininho, houve um pai. Não precisa necessariamente ser o pai biológico, um pai que cumpriu essa função, alguém que me protege. Né? Que o protegeu contra a natureza, a doença, a fome, o perigo, um pai benevolente, né? E que julga bem a vida, o que está certo e o que está errado. A religião, portanto, é a forma maior e mais acabada do que? Dessa saudade do pai, dessa nostalgia do pai. Então, na verdade, é um pai imaginário que eu crio a partir dessa minha experiência, né, com o pai, que vai me dar todas as respostas, que vai me livrar do sofrimento, que vai me proteger e que vai, e diante de quem eu vou me curvar e então, essa vamos dizer assim, seria um resumo, né, da crítica. Então, a potência psíquica que cria a necessidade de um Deus é essa necessidade de se livrar dos intempéries, de preservar a vida, a autoconservação. O que o ser humano deseja é ver-se livre do que agride a natureza e aquilo que eu disse, né, os outros internos e os outros externos. Bom, tem uma frase do Freud que ele cita o Goethe, né? Que ele diz o seguinte: felicidade, a impressão, palavras do Freud lá no texto, a impressão que eu tenho é que não estava nos planos da criação que o ser humano fosse feliz. Tal é o volume dessas adversidades naturais, políticas, né, do ponto de vista da convivência, da coexistência, né? A gente está sempre tendo que, digamos assim, colocar um freio na nossa dinâmica instintiva como um preço a pagar por existir em sociedade. Né? Então, nós não estamos sozinhos no mundo. Eu não posso ter todas as coisas que eu quero, a gente tem que... É como se uma espécie, né, o pagamento fosse muito alto, o preço fosse muito alto. O que é esse preço? É um sofrimento psíquico. Eu tenho que abrir mão de uma coisa que está lá, pulsando em mim, digamos assim. Será que, de certa forma, quanto menos se descobre, se percebe essa revelação, talvez mais protegido que a pessoa possivelmente esteja? Quanto mais a pessoa deixa de ter essa revelação, deixa de ter essa descoberta, não é? essa busca, entende? De certa forma, essa pessoa se sente mais preservada. Porque parece que é aquela questão que você falou do profetismo, que toca na ferida, que cria um alardeio. Não, eu diria o seguinte: se sente mais desamparada, porque a categoria que eu tenho que pensar nisso é a categoria do desamparo. O ser humano é um ser desamparado. Adriano, é verdade. Todo bichinho que nasce aí no mundo animal sai rastejando e sobrevive. Nós não. Nós precisamos de alguém que nos pegue, que nos dê o colo, nos dê o peito, nos alimente. Senão você está ferrado.
Durante anos. Nós desmamamos, gente, com quantos anos? Eu chupei chupeta até, acho que 12 anos. Vou fazer uma refeição. Eu gostei de mentira até os 12. O Kierkegaard, no Temor e Tremor, fala que o desmame, esse desmame que é tão tardio, que às vezes nunca chega, nunca consegue desligar o cordão umbilical. Então a palavra desamparo faz um símbolo para dizer assim, nós somos seres marcados por esse desamparo. Nós precisamos do olhar do outro, nós precisamos de um colo, nós precisamos de alguém que nos olhe, nós precisamos de alguém que... Né? Nós estamos marcados por essa necessidade do outro, por esse olhar do outro. Aí é que está a complicação da condição humana, e aí é que está a nossa beleza também, quer dizer, ao mesmo tempo, né? As duas coisas estão aí. Então, nós precisamos de medidas, vamos dizer assim, paliativas para dar conta desse desamparo. Quer dizer, ninguém consegue se sustentar, se manter nesse lugar. E aí é que é interessante que o Freud vai descrever, então, essas saídas que a gente teria, né, para a questão do desamparo. Então, por exemplo, seriam os métodos, né, para que a gente teria... E olha que interessante, o primeiro método que ele sugere é a intoxicação. A questão da droga. O que é a droga? Se o sofrimento é uma sensação, toda sensação tem uma base química, o que você faz? Você muda essa configuração química e você evita o desamparo, evita o sofrimento. A gente bebe para esquecer. Então, assim, é como se a droga ela entrasse assim, num lugar, como se. Então, mudando essa. É um sentimento. Você muda a configuração química, você muda o sentimento. E aí, ao invés do medo, do temor, do receio, você tem exatamente o contrário. Você se sente livre, você se sente inteiro, você se sente pleno. No fundo, trata-se do quê? De lidar com o desamparo. Interessante, cara, quando a gente pensa a questão da droga na sociedade, isso é um problemaço para nós, né? A gente geralmente pensa a droga no sentido mais policialesco, no sentido mais do tráfico, né, da questão política, etc. Mas a gente nunca pensa, nunca faz a pergunta, mas que sociedade é essa que precisa tanto de droga para se manter? Será que não há outras possibilidades, não há outras saídas? Que cultura pobre, medíocre é essa, cuja única saída para o desamparo é a questão da droga? Será que não há outras possibilidades? De sentido, né? De dar o sentido, no fundo é um sentido para a minha dor, que é a dor de ver que eu estou, né? Quer dizer, que eu tenho que crescer, é um pouco isso. Veja a questão da mística. Quando você pega a literatura mística, tudo gira em torno de uma coisa só. Uma coisa só. É você se livrar do seu ego. Que é o que se acha, que é o bom, que é o mundo, que é o todo, que é o que mede e que julga e que fala. Tudo está ali. É aquela membrana egóica que está ali operando o tempo todo. Então, Freud vai dizer, primeira saída, intoxicação. Segunda saída, agir sobre os impulsos instintivos. Então, na base dessa insatisfação, então se você domina, né, essa insatisfação tem a ver com essa dinâmica instintiva, você aniquila o instinto, né, e você, então, pronto, resolveu o problema, etc, etc, etc. Seria tão legal se fosse simples assim. O problema é que o ser humano não é só um ser instintivo. A gente não tem fome só de comida e bebida, a gente tem fome de outras coisas. E essa é uma descoberta interessante da psicanálise. Essa descoberta, né, vai colocar essa questão, essa comparação. O animalzinho lá, ele vai, ele tem fome, ele come, ele está saciado. Ele tem sede, bebe, está saciado, né? O ser humano não. Inclusive, né, o próprio Freud sugere um pouco essa cena. A criança, quando ela recebe o leite materno pela primeira vez, ou o leite materno, de onde vier, ela tem ali uma sensação que não é só uma sensação de saciação,
ela tem uma sensação de prazer. Tanto que na segunda vez que ela vai para pegar o peito lá, para receber, né, o mamar, para receber o leite, na verdade, o que ela quer? Ela não quer só matar a fome, da qual ela nem tem consciência, que na verdade, ela quer saciar o seu prazer, na verdade, ela quer experimentar o prazer que ela sentiu naquela primeira mamada, digamos assim. De tal maneira que o que deseja uma criança, na verdade, o que deseja um ser humano? O Agostinho colocou isso bem lá na primeira parte das Confissões. O meu coração está inquieto, não sossega, enquanto não descansar em ti. Então, há uma dinâmica do ser humano que não é só instintiva, é desejante. O instinto tem um objeto definido: comida, fome, comida, água, bebida. Mas não, há uma dinâmica desejante. E o desejo, ele não tem um objeto que dê conta dele, que o defina. Numa linguagem teológica, só Deus. Então, como é que você vai matar o instinto e resolver o problema? Mas é uma saída. 3. O deslocamento da libido do aparelho mental para a sublimação dos instintos. É o seguinte, né? Tem ali uma angústia, tem ali um desamparo, tem ali uma aí que se transforma numa espécie de medo, e esse medo se transforma numa agressividade, né? Por causa de uma insegurança, né? Você se torna agressivo, mas de repente você começa a estudar, a vida começa a caminhar, você se transforma num grande cientista. O Freud vai dizer, é a sublimação daquele instinto que está lá. Que bom! Seria ótimo para a humanidade se isso sempre acontecesse. Só que isso aí está reservado para poucos, não é para a maioria. A sublimação é a transferência dessa energia para uma outra finalidade. É a mesma energia, só que ela vai para uma outra finalidade. Uma finalidade criativa, uma finalidade interessante, uma finalidade construtiva. Né? Enfim, pela sublimação. Né? Então, essa é uma saída também. Né? Obviamente que esse mecanismo não cria, até os grandes cientistas um dia vão ter um dia de angústia lá. Né? Até o grande piloto lá de aviação vai ter um dia, né, que ele vai até enfim, né? Então é uma saída. No Helder Câmara dizia que a gente tem que dedicar a nossa vida a uma causa. E de repente, a gente não pode generalizar, mas de repente essa causa pode ser fruto de uma sublimação. Na perspectiva freudiana, sim. Aquela freira linda que está fazendo aquele trabalho lá na África, se entregando, a matéria, ela está sublimando os instintos. Entendeu? Agora é curioso que para Freud ele não está fazendo uma crítica, dizendo isso é ruim, não. A gente entende isso aí como se fosse uma coisa, né? Não, é porque é quase que isso é um questionamento naquela ideia de que no fundo, a nossa intenção é boa, de que nós somos bons, de que nós somos puros, de que nós somos... Se a gente levar a sério o pessimismo antropológico bíblico, a gente tem que ouvir mais esses caras. O profetismo bíblico é sempre um profetismo desconfiado com relação às nossas melhores intenções. Paulo, gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem está de pé, cuidado, que vai cair. Vai cair. É melhor ter humildade, entendeu? Você quer, não, Pedro, eu vou negar? O Papa foi o primeiro a negar. Papa Pedro, não, os católicos foi o primeiro Papa. Negar aquilo que é essência, negar o próprio Cristo. Olha que coisa interessante. O grande santo, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vou trabalhar isso aí lá mais com Jung, né? Isso aí é um prato cheio para o conceito de sombra junguiano que a gente vai ver na próxima aula. Nessa perspectiva do Freud, ele na verdade também dizia que o prazer, esse ideal de não sofrimento, que seria o prazer completo do id, sei lá, ele nunca vai se realizar por causa das interferências das nossas limitações e convivências sociais. Então, se de fato ele nunca vai se realizar plenamente, então, quando ele diz essa coisa da sublimação, de que você transfere, da transferência que a gente faz
dessa energia e dessa função para atividades que de fato vão fazer bem para o outro, não tem problema que a sua intenção não seja das melhores. O fato é que o resultado está servindo para mais alguém, né? Para amenizar o sofrimento de outra pessoa. E é lógico que, por mais humilde que a pessoa seja, todo mundo se gloria um pouco de estar amenizando o sofrimento alheio. Nem que seja para si mesmo, né? Tipo, eu estou fazendo um bem que é para uma outra pessoa. Ô Lu, vem cá. Mais uma vez, se pegarmos sobretudo o profetismo bíblico, entendendo Jesus também nessa tradição profética, qual é, não a solução, mas qual é o caminho que sempre está colocado para nós, assim, no sentido, o que cura a nossa ferida, o que dá um sentido para a nossa vida, o que melhora, é amar o outro, é a questão, né, do judaísmo e a questão do cristianismo, é o amor ao outro. É como se não é resolução, mas a resolução tivesse nesse campo, e não assim internamente, vou fazer análise, né? Exatamente. Vou fazer, entendeu? Não, vou fazer análise, mas é o que é me levar para essa arena onde a gente vai coexistir, vai tentar construir um mundo melhor. A gente vai. Essa semana eu fiquei assim muito impressionado. Eu fui conhecer um projeto em Niterói, viu? Como é que é o nome lá mesmo? É o nome, eu não lembro. É um grupo de famílias, são 45 famílias, que eles vivem em 45 casas, num regime assim de cooperativa, e tudo orbita, tudo gira em torno da questão da igreja. Eles têm uma igreja chamada Igreja Palavra Viva, né? Então essas famílias, elas se ajudam, essas compraram tudo juntos, tudo em cooperativo. A pessoa tem uma cota da casa, é dela, mas não é. É bem essa coisa de João, né? Tá no mundo, mas não ser do mundo, né? É uma cota que quando a pessoa quiser sair, ela não pode vender, imagina, senão o projeto vai embora. Ela devolve, né, a administração. E assim, eles têm um restaurante, eles têm uma escola, eles têm um clube lá, as crianças, todo mundo trabalha fora, eles só vivem ali, eles vão para ali, né? Naquela. Olha, eu fiquei assim bem impressionado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, quando o pastor estava lá, mas não é fácil não. Tem briga. Tudo é decidido coletivamente. Vocês imaginam? Ele começou a contar a história de como é o muro, a cor do muro, né? Sim. Só que é o seguinte, decidiu, mesmo que eu não concorde, é isso aí, eu participo. É uma coisa muito bonita, muito interessante. Fiquei muito impressionado com a vitalidade das pessoas. As pessoas são felizes, assim, né? Tem um vício, assim, as crianças, eu achei bem interessante. Né? Não seria um isolamento, não. Oi? Não sei se é um isolamento. Não, eles trabalham, vivem a vida. Não digo assim, a escola ali, o supermercado ali. Não é supermercado, é um restaurante coletivo, por exemplo, à noite, todo dia, então eles pagam, né? Seria um condomínio fechado. Não é condomínio, porque condomínio. Tem na Barra assim, Não, porque condomínio. Então, mas você mora ali, você pode nem ir na estação, não pode fazer nada. Ali não, é uma experiência meio que gira em torno da igreja. Compartilhada, né? De tudo que eles fazem, né? Uma espécie de monasticismo moderno. Porque eles vivem ali naquele lugar, mas eles estão abertos para o mundo, para as atividades, trabalham fora, vivem a vida, né? Só que eles têm como o Tony Brum, aquele meu amigo lá de Washington, eles moram, são 5 famílias, eles ajudam, moram 5 casas, umas próximas da outra, eles compartilham 3 vezes por semana, o jantar é na casa de um, o filho fica com o outro quando o outro vai trabalhar, é uma experiência comunitária de vida, é interessante. É uma proposta de viver um cristianismo mais radical, digamos assim, entendeu? Então, enfim, mas é uma tentativa, uma resposta, no fundo, a essa questão. É assim, por isso que eu estou falando quando o pastor falou, mas nada é definitivo, nada dá conta, né, dessa questão que é o sofrimento, a dificuldade. Eu tenho uma dúvida, que essa questão que você colocou, não é, de amar o próximo, como sendo uma finalidade terapêutica, né, de cura, enfim. E a pessoa que tem o sentimento oposto, né? Quer dizer, às vezes as frustrações, os traumas, às vezes que as pessoas nem têm consciência
acabam sendo canalizados para um nível de agressividade, de violência, de negação, né? Quer dizer, e isso é uma coisa que acontece relativamente, né, comum. Qual é a visão que de repente Freud tem acerca disso? Como é que isso se processa? Pô, aqui não tem salvação, não. Entendeu? Aqui é mais uma espécie de diagnóstico, assim, da condição. É muito interessante isso, né? Mas quando a gente lê isso aqui, a impressão que parece é o seguinte: é que o barato, o interessante está em que a gente tenha várias opções, várias janelas pelas quais a gente possa dar conta desse desamparo. E qual é a crítica que o Freud faz à religião? Ela se acha a única saída. Ela minimiza as outras saídas. E ela se acha a única possibilidade de salvação, digamos assim. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se a gente olhar um pouquinho para a nossa própria tradição, é como se a gente pudesse dizer, cara, quando você dá comida a uma pessoa, há uma experiência salvífica ali também, segundo a palavra de Jesus. Tive fome e me deste comida. A gente sempre pensa a salvação no sentido mais absoluto, abstrato, eterno, a vida eterna, aquela coisa que a rigor a Bíblia fala muito pouco disso também, sobretudo o judaísmo. Não tem nem essa ideia, né, de um inferno, uma coisa. Isso é uma construção mais tardia, sobretudo no judaísmo. A impressão que dá quando a gente lê ali os evangelhos numa ótica assim mais, né, como se Jesus fosse exatamente aquele que abre janelas, né, para a gente lidar com essa coisa sofrida, essa nossa condição sofrida. Mas assim, é como se o denominador comum dessas janelas fosse assim, tudo aquilo que me leva ao encontro do outro. Agora, para eu ir ao encontro do outro, eu preciso ser curado também, né? Eu preciso também me amar, né? Mas veja, amar a si mesmo também, cuidar, né? Toda essa dinâmica curativa, mais sacerdotal, isso tudo faz parte, isso é importante. Mas a gente tem que tomar cuidado quando reduz a experiência da fé a essa dinâmica terapêutica. A fé, em certo sentido, ela é uma coisa que coloca Deus na nossa vida. Ela traz uma doença, que é uma doença assim do inconformismo, que é uma doença de você, sabe, assim, de não ser um bobo alegre, sabe? Ser um entusiasmado com tudo, assim, muito rapidamente, sabe? Então, claro, estou fazendo aqui uma, né? Mas é como se o Freud tivesse, tem várias possibilidades, tem várias saídas. Olha essa saída aqui, que interessante. Um modelo de vida que faz do amor o centro de tudo. O amor romântico, né? Assim, o que vai salvar a minha vida, o que vai curar a minha vida, o que vai resolver a minha vida, eu encontrar uma pessoa maravilhosa que eu amo, etc, etc. Freud, que é legal, é bacana, né? Interessante. Às vezes até acontece, né? Os contos de fada, etc. Isso aí tem um apelo tão grande, né? E aí, qual é a base, qual é a raiz disso, né? É a união sexual, né? Quer dizer, não existe lugar onde haja essa dinâmica, essa perspectiva do sentimento oceânico, né? Da plenitude, senão no ato sexual, né? Ele vai dizer lá, essa distância, né, que diminui entre o ego, né, e o mundo externo ameaçador. Bom, aí o Freud vai dizer, que saída interessante, mas nunca nos achamos tão indefesos como quando amamos. Ele tem medo de perder o objeto do nosso amor. Isso é curioso, né? Porque é uma saída assim, tão interessante, mas ao mesmo tempo é a saída que a gente fica mais inseguro e mais sofre. E vocês conhecem essa história dos amores da vida? São lugares de encontro, de aceitação, mas são lugares de sofrimento também. Para homens e mulheres, né? O Freud dizia, né, perguntava, o que querem as mulheres? Eu às vezes me faço essa pergunta também, né? O que querem as mulheres? Não é só um marido, não é só um pai, o que querem as mulheres? Mas ultimamente eu tenho feito essa pergunta também.
O que querem os homens? Vai tudo idealizado. Que bom. É tudo idealizado, cara. A gente é o que a gente quer. Então, a gente aposta muito, o Jurandir Freire Costa, esse psicanalista lá da UESC, tem trabalhado muito essa temática do amor romântico, como que isso é uma coisa adoecedora. É uma aposta que a gente faz assim, como se isso fosse, sabe, um casamento. Sabe? O Freud, interessante, o Freud vai dizer, é uma saída, é uma aposta, é uma possibilidade. Só que ela é definitiva? Ao contrário. É uma espécie de, né, de saída que é quase uma porta de entrada para um negócio complicado que é a relação humana. Esse microcosmo, não estamos falando dessa relação humana, né? Aqui, os conflitos sociais, ali dentro de casa é concreto, é o tempo todo. Né? Sim. Eu pego muito metrô, né? E engraçado, eu tenho observado várias coisas. Por exemplo, falta de educação, né? É uma delas. Então, assim, na questão do amor, a falta das pessoas se levantarem para que o idoso sente. Uns dormem, até já foi falado isso. A gente está vendo uma série de coisas. Eu tenho visto uma coisa assim, que está, sei lá, você falou o negócio do homem. Eu acho que de uma certa maneira, nossa sociedade está formando homens muito egoístas. Os homens estão ficando muito para eles, né? Sei lá, eu tenho visto isso no metrô, assim, numa possibilidade pequenininha, né? Porque eu ando muito e tenho observado muito isso. Então, sei lá, não sei, você tocou num assunto que eu acho que, começando, sabe, que a mulher, ela abre mão de muita coisa dela. A gente pode conversar um dia sobre isso, mas eu acho sim que por conta dessas reconfigurações, Lúcia, assim, de gênero, o papel masculino está em questão. E eu acho que o homem está muito acuado, o homem está muito medroso, o homem está muito perdido, cara. Qual é o meu papel agora, diante dessas mudanças? Não dá para ser mais aquele macho provedor. Só que isso traz uma insegurança, traz, né? Eu acho que os homens precisam ser mais ouvidos também. Assim como as histéricas, né? Do Freud, né? Os homens. Eu estava pensando nisso outro dia. Aquele ator Ashton Kutcher, ele teve uma filha agora recentemente. Ele começou um movimento nos Estados Unidos de ter fraldário em banheiro masculino. Que ele sai muito com a filha dele e ele nunca pode trocar a fralda porque. E aí ele falou: fica todo mundo nessa coisa do feminismo, mas assim, quer dividir o papel com a gente, dá o mesmo direito pra gente, né? De ter essa. Eu não estou sendo feminista. Não. Eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que as mulheres se tornaram egoístas em outros aspectos também. Hoje eu estava no metrô vindo e aí ouvindo a conversa das pessoas, que é a coisa mais interessante para se fazer. E aí ela estava falando com a amiga: não, a fulana não está mais namorando, não. Ela estava casada mês passado, agora ela está de volta com o ex dela. A frase foi exatamente essa. A outra pessoa que estava conversando falou assim: ué, mas ela está de volta com o ex-marido ou com o ex-namorado? Porque já não era a mesma pessoa. Não, aquele outro ex, lembra de quando a gente conheceu e tal? Era já. Aí ela: nossa, mas ela é rápida, né? Mas se o homem é rápido, por que ela não pode ser rápida? Né? Tipo, se fosse um homem, ninguém estranharia esse movimento. Acho que 2 meses atrás ela estava namorando um cara, ela casou nesse meio tempo, se separou e já está namorando com outra pessoa. Escuta psicológica. Mas porque, na verdade, assim, a conversa durou muito, então deu uma contextualização, assim, eu só estou dando um resumo. Mas é uma coisa, na verdade, que eu acho que é de todo mundo, só que cada um está numa esfera diferente. E a gente tem essa perspectiva como mulher, de ver que a mulher está sempre, sim, abrindo mão de muitas coisas e tal. E algumas, inclusive, por um motivo muito egoísta de simplesmente jogar na cara de que estão fazendo isso. Porque, eu vou fazer isso porque ali na frente o fulano vai reclamar e eu vou poder dizer que eu fiz, sabe? E eu ouço isso das minhas amigas, então, casadas, né? Então eu não sei se na verdade a gente tem a nossa perspectiva, porque a nossa experiência original é essa e aí o nosso olhar é esse, e na verdade precisa haver assim, um diálogo um pouco maior. E eu falo no sentido do diálogo, entendeu?
E viu você? Por isso que é importante, por isso é que assim, a gente, né, que fala muito a partir do viés religioso, né? Aqui, nós estamos aqui movidos um pouco por isso. Cara, a teologia em si, ela nos dá esse instrumental. O texto bíblico em si nos dá esse instrumental para compreender essas novas relações humanas. A psicologia nos ajuda, percebe? Né? Quer dizer, como que esses instrumentos podem ser úteis, né, para a gente entender o dinamismo das relações sociais, das novas configurações, das novas formas de subjetividade. Isso não está na Bíblia. A Bíblia nem pensou. A Bíblia nos dá sensibilidade, nos dá amor, nos dá essa coisa que vem sobre nós, nos toma, a gente quer entender a realidade. Mas para entender tem que usar o óculos que nos ajudem a enxergar melhor isso, né? Então, olha que interessante, né? O papel da psicologia nesse sentido, né? Bom, para a gente não ficar no achismo aqui, né, do metrô e etc. É importante entender o que esse ser humano, que forma de subjetividade é essa, né? De relacionalidade, onde eu me relaciono com um monte de pessoas, não me vinculo a ninguém. A gente tem que entender isso para a gente poder, inclusive, atualizar essa dimensão, né, que a gente tem de transformação, de melhora, né, de salvação, para usar um termo mais teológico nesse sentido. Né? Não sei, Edson. Ó, assim, só vou passar. Outra saída é a ilusão, né? Então, pô, quando você vai ver um filme maravilhoso, ouve uma música, você não tem aquela coisa, parece que você está no mundo, tudo, né? É importante. A arte é uma coisa fundamental, né? A gente não tem essas experiências epifânicas, né? Assim, né? E às vezes na vida, um encontro, uma obra de arte que você vê, um filme que você assiste, né? O Rubem Alves gostava de dizer, mas mesmo os filmes mais lindos terão uma última fala, né? Mesmo as músicas mais lindas terão um último acorde e a gente vai voltar com aquela tristeza, etc. Mas aquilo transforma, aquilo dá um sentido. Vocês têm essa experiência? Você vai num show, por exemplo, você volta. Quando eu vou num bom show, eu fico assim, eu volto, eu quero ser melhor do que eu faço. Cara, eu quero ser melhor pastor, eu quero ser melhor professor, eu quero ser melhor pai, sei lá o quê. É uma ilusão. Mas é uma ilusão que, em certo sentido, ela é salvadora, ela é salvífica, ela me traz saúde, ela modifica o meu olhar. Ela só não resolve. Se fosse assim, os artistas seriam as pessoas mais felizes do mundo, né? Realizadas, assim, não é assim, a gente sabe. Acho que por isso que a gente pode depositar um pouco desse otimismo nesses teólogos como o Rubem Alves, o Paul Tillich, né? Todo livro do Paul Tillich você vai achar uma arte, trabalhando, isso aqui é cultura. No caso do Rubem Alves, a saída é mais pela estética, né? Exatamente. O Rubem, ele é uma apologia, não é assim que seu prazer vai resolver tudo. Mas fica assim, otimista. Exatamente, é quase que vamos usar a vida, vamos viver a vida naquela dinâmica de Eclesiastes. Gosta da vida com quem ama, né? Curte mais a vida, olha o pôr do sol. É uma saída pelo estético nesse sentido, né? Outra saída é o eremita, rompe com o mundo e vai viver sozinho. Resolveu? O problema é que geralmente a gente leva tudo para lá, né? E na hora da crise você retorna ao abismo, né? Se a gente pegar um dos maiores eremitas, né, que é o João Batista, na hora que está preso, manda dois discípulos e pergunta: cadê o Messias? É ele mesmo que está ali? Quer dizer, o homem que eu batizei, né? Eu interpelo a minha falta de esperança no homem que eu duvido que veio, né? Você vê que volta a zero, com toda a saída, né? Eu acho que tem que reinterpretar, vamos dizer, o eremitismo, né, da tradição cristã numa outra perspectiva. O que é o sair? É o sair como uma crítica. É o que a gente pensa, né? Aqueles monastérios, né? O sistema monástico medieval, aquilo é uma fuga, não é fuga do mundo, é quase que um gesto de resistência a uma sociedade podre, corrompida, um cristianismo que se vendeu, entendeu? A alma ao diabo. A gente resiste aqui. E geralmente, sobretudo, esse eremitismo cenobítico, né? Que é o mais comum, que é o quê? Viver uma vida comum, de entrega, de partilha. Vou lavar o banheiro, cara. Um dia eu vou lavar o banheiro, vou fazer comida, vou cuidar, não sei do que. Todo mundo faz tudo junto e vive, né? Numa troca, né?
aqui a ideia de eremitismo não é no sentido de você fugir do mundo. A gente tem muito isso, né? Ah, eu quero uma casa no campo. Mas se eu tiver uma casa lá em Maricá, isso vai ser a solução para os meus problemas. Se eu tiver, né, uma casa lá na praia, não, nem mora na praia, né? Se eu for para o seu. É sempre aquela ideia assim de que se você se isolar, você viver sozinho, você vai estar livre de todas aquelas coisas. Quem que levantou? Eu penso assim, eu acho que também a busca, sei lá, tem visto para mim, de uma simplicidade maior e um desapego. Só isso. Não quer dizer que eu vou ficar perfeita, não. Isso. E isso você pode viver aqui, né? É, Você exatamente. pode viver dentro aí do mundo. Outra saída interessante, ó, você transforma os aspectos insuportáveis, né? E você os substitui por outros mais adequados ao seu desejo. Então você se transforma, por exemplo, você é uma pessoa, né, sempre perseguida, porque você é bom, você é maravilhoso, você é um cara certo, você é ético. Está todo mundo contra você. Por que você não consegue ter um emprego? Porque as pessoas não te olham, elas não aceitam, porque você é o bom, eles não querem dar. Então você inverte as coisas. Corrida ultrapassou. Então, ao invés de você olhar o real e se submeter e falar, pô, o que eu tenho que melhorar? Tem coisa que não, eu tenho que me corrigir, porque eu não, você submete o real ao seu delírio e aí vira uma paranoia, vira uma complicação. Ou, isso tem muito nos hospitais psiquiátricos, eu sou o Napoleão, eu sou Jesus Cristo, então é um delírio e aí você se livra do desamparo, mas é um preço meio complicado, né? Aliás, o discurso das igrejas hoje tem muito disso, né? Criar super-homens, super-mulheres, né? Guerreiros, né? Que é os comandantes lá do Bispo Macedo, gladiadores. Mas no fundo é isso que dá essa sensação de poder. Imagina, quem é? Meu Deus, não dá, né? Tem mais alguma saída aí? O amor tal. A aflição da beleza, tal. Aí assim, para terminar, então, olha só, não sei se foi você, não sei. O Freud é muito sábio, ele fala assim, cara, todo ser humano tem que descobrir por si mesmo qual é o que dá mais, né, barato, qual é a saída. E aí ele fala assim, por quê? Porque a gente tem certas estruturas. Há pessoas que são mais narcisistas, há pessoas que são mais eróticas, há pessoas que são mais de ação. Entende? Então, por exemplo, um narcisista, ele jamais vai encontrar a saída nessa coisa mais da atuação social, a vida. Ele é aquela coisa mais ali, quem sabe vai se transformar num poeta, né? Vai se transformar num escritor, né? Aquela pessoa recolhida, tímida, mas ele tem que encontrar a estrutura dele, o erótico, que ele está conquistando o tempo todo, é o Dom Juan. Né? Ou a Dona Juana, né? Que é a mulher que você está falando exatamente isso. Investe demais nisso. Não tem jeito, cara. Vai ser o jeito, então tem que saber, né, onde é que ele vai investir isso aí, a estrutura dele. E aquela pessoa de ação, quer dizer, que nem o político, porque você imagina você colocar o político para trabalhar, ele quer estar lá na arena pública, ele quer estar brigando. É ali que é o tesão dele. Tem como trocar uma pelo outro? Tem como trocar uma coisa por outra? Não é fácil você quiser. Entendeu? Mas é interessante isso que o Freud está dizendo, tem várias saídas. Geralmente o sujeito tem uma certa estrutura que já vai delimitar esse campo de saídas. Ou seja, esse campo já é delimitado pela própria estrutura do sujeito. Então se eu restringo ainda mais, né? E qual que é o problema da religião do Freud? Ela restringe esse jogo de escolha, porque ela impõe a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento. E qual é a proposta? A técnica dela? Isso até apagou aqui. Melhor não falar isso, senão é esse. Qual é a técnica? Ela deprecia a vida. A vida não vale nada. Isso não... Bom, esse é o Freud do começo do século XX, onde, né, a ideia de religião é essa. Tudo não presta, nós temos aqui que buscar o céu, né? Mudou bastante o discurso. Como é que o Freud se colocaria diante desses novos discursos que prometem o céu na terra, né? A prosperidade, né? A felicidade. Então, ela deprecia a vida, ela deforma o real de maneira delirante. Para quê? Para fixar as pessoas num infantilismo psicológico.
arrastando-as, né, a um delírio de massa, porque você no grupo, que nem um adolescente estava no grupo, e não consegue poupar as pessoas, né? E por arrastá-las, ela consegue poupar as pessoas de uma neurose individual, né? Mas a um preço muito alto, que é o quê? Essa submissão incondicional, onde a sua vontade vai para as culturas. Mas claro, Edson, que a crítica básica de Freud à religião, nesse sentido, ela permanece, porque a questão dele é que você não pode acabar com o sofrimento que é inerente do ser humano. E a religião propõe justamente que ela tem a solução para esse sofrimento. Então essa crítica continua existindo, independente da forma como ela vai aparecer. Exatamente. Mas o que eu acho bacana dele, apesar de não compartilhar de todas as... É a questão de que o importante de você conhecer o seu sofrimento é de você saber que você pode viver com ele. Você não vai conseguir eliminá-lo, mas assim, você pode trabalhar a sua estrutura para te favorecer no sentido de conviver conviver no social, apesar do seu sofrimento original, e usá-lo para algum benefício próprio, canalizando essa energia, essa pulsão para outra esfera, né? E que de repente a gente perde um pouco disso na igreja, que é essa noção de que eu amo o outro como eu amo a mim mesmo, e eu me amo apesar das minhas falhas e da minha imperfeição. Então, eu amo o outro apesar da imperfeição dele também. E a gente não consegue usar justamente esse apesar para uma coisa boa. Então, a gente prefere esquecer e dizer, não, mas Deus vai purificar, Deus vai transformar, a gente vai ser um ser perfeito, né? Nada é agora. Então, assim, é como se, inclusive, esse amor que eu tenho pelo outro vai ser depois também. No dia que eu for perfeita, eu vou poder amar todo mundo como Deus me amou. E até Paulo mesmo diz isso, né? O que permanece é o amor, mesmo agora. Porque a fé e a esperança, elas também acabam. E eu acho que é isso que a gente às vezes perde no nosso dia a dia, O assim, de amor só é comunidade. diante do diverso, né? Porque igualzinho ninguém é. É o diverso, é as diferenças. Isso é complicado pra caramba. O Paulo fala sobre essa questão de conviver com o sofrimento, né? Quando ele diz que tem um espinho na carne, e aí ele vai questionar a Deus, né? E esse espinho? Aí que, né, o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é? Quer dizer, eu acho essa parte bem psicanalítica, né? O Pfister, vem cá, pastor protestante, escreveu um livro prefaciado pelo Freud. O Pfister, prefácio do Freud, era amigo da casa do Freud, era a figura mais querida da casa de Freud. Os filhos de Freud adoravam o Pfister. Era um interlocutor assim. O Pfister chega a dizer, Lu, exatamente isso. Jesus foi o primeiro psicanalista. Então ele lê Freud tentando. Agora, é interessante. Eu reservei aqui para terminar uma frase aqui, uma cartinha que ele escreveu para o Freud. Então está dentro daquelas cartas de Freud que fiz. Caro professor, ele dizendo para Freud, com a amabilidade com que me acostumou nesses 19 anos de trabalho conjunto, o senhor declarou que seria desejável que eu apresentasse ao público meus argumentos contra o seu livreto Futuro de uma Ilusão. Ele pediu, Freud pediu para o Pfister, escreve. O que eu escrevi, o Futuro de uma Ilusão, escreve, você é uma crítica agora ao meu texto. Nas cartas é lindo, porque tem uma hora que Freud fala assim, ó, se ser pastor, se ser teólogo, ser protestante, é isso que eu estou falando, eu me sinto meio protestante também. Freud dizendo isso. Vocês já ouviram falar de Pfister? Já ouviram falar que Freud tinha um amigo na sua casa que era um pastor? Não ouve, não vai ouvir nunca. Saiu um negócio meio... Percebe como a gente tem que colocar esse diálogo num outro nível, cara? É que nem essa coisa de falar que a ciência é contra a fé. A boa ciência, a ciência séria, cara. Os caras querem dialogar com a fé. Só que só tem idiota desse lado aqui, cara. Mas só tem a gente essa coisa pequena. A gente tem que colocar num outro nível esse diálogo. Olha aqui, gente. 1940, 1930, 40, 50. Que amizade, que diálogo. Olha só.
o futuro, e com uma liberalidade que é natural para a sua forma de pensar, colocou à minha disposição para essa finalidade um dos periódicos editados pelo senhor. O Freud era presidente de uma revista, de uma publicação importantíssima. Pfister, você vai escrever e vai publicar na revista. Agradeço-lhe afetuosamente por esta nova prova de amizade, que não me surpreendeu de modo algum. Desde o princípio o senhor não fez nenhum segredo a mim e a todo mundo acerca da sua decidida incredulidade, de modo que sua profecia atual de um futuro sem religião não traz nenhuma novidade, que a tese do Freud é essa. Quanto mais, digamos assim, a ciência cresce, mais a gente vai ter um pouco aquela crítica, né, dos mestres suspeitos e etc. E o senhor há de sorrir diante do fato de que considera o método psicanalítico criado pelo senhor um meio grandioso para depurar e desenvolver a religião, assim como o senhor sorriu no tempo da carestia, quando caminhávamos em meio às nevadas pelas trilhas de Beethoven nos altos de Viena, e mais uma vez não conseguíamos convencer um ao outro neste ponto, como já em anos anteriores, por mais prontamente que em outras ocasiões eu sentasse aos seus pés, repleto dos tesouros e bênçãos de sua riqueza de espírito. Seu livro significou para o senhor uma necessidade íntima, um ato de honestidade e de coragem confessional. A titânica obra da sua vida teria sido impossível sem destroçar as imagens de ídolos, mesmo que estivessem situadas em universidades ou átrios de igrejas. Cada pessoa que desfruta da felicidade de estar próxima do Senhor sabe que pessoalmente o Senhor serve a ciência com veneração e fervor, pelo que seu gabinete é elevado a templo. Dito francamente, tenho a firme suspeita de que o Senhor combate a religião a partir da religião. Schiller lhe estende calorosamente a mão fraterna. Será que o Senhor o recusará? O poeta, né, Schiller. Ainda mais do ponto de vista da fé, não vejo nenhum motivo para concordar com a gritaria de alguns vigilantes de Sião. Os religiosos estão, está destruindo a fé, Freud, né? Afinal, olha que lindo, quem lutou de modo tão gigantesco pela verdade e brigou tão heroicamente pela redenção do amor, este é, quer queira sê-lo ou não, segundo os parâmetros do Evangelho, um fiel servo de Deus. E não está longe do reino de Deus quem, pela criação da psicanálise, elaborou o instrumento pelo qual são cerradas as cadeias das almas sofredoras e são abertas as portas do cárcere. Desse modo, podem correr a terra ensolarada de uma fé vivificante. Que interlocução, que diálogo respeitoso e ao mesmo tempo enfim. Diga, Robert Hall. Eu queria... Então agora as perguntas a gente sobre a questão que você falou que a crítica de Freud é a religião, que a religião se acha a única solução para o desamparo humano. Será que essa ideia que a gente tem é porque a gente se fundamenta biblicamente quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? De repente a gente recebeu já essa herança bíblica, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu tenho que proclamar esse caminho, a verdade e a vida. Então, para esse desamparo humano, a única coisa que eu tenho que oferecer é Jesus como caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se cai dentro dessa crítica aqui. E aí não dá mais possibilidade da pessoa se achar nas artes ou em outros campos da ciência, como você falou. Evangelicamente falando, assim. É muito forte isso, né? Freud tem uma visão muito, assim, né, negativa da religião, né, Robert Hall? Ele identifica, né, a construção do edifício religioso, da linguagem religiosa, com o infantilismo psicológico, né?
Mas a gente poderia questionar isso, a gente poderia contrapor, a gente poderia argumentar, dizendo, será que toda a experiência de fé, experiência religiosa, é uma experiência construída sobre o infantilismo psicológico e que alimenta esse infantilismo? A gente... que aí é um conceito de religião muito funcional, que a religião cumpre uma funcionalidade de tapar buraco. Então a gente é como se todo livro de filosofia, pega a Marilena Shaw, Introdução à Filosofia, pegar o capítulo sobre religião que está dentro do capítulo da cultura, que são essas construções humanas para... Então, por exemplo, chove, trovoada, desastre, essa coisa, né, mais das forças da natureza, o ser humano não consegue dominar isso, então o que ele faz? Ele humaniza isso, atribui um poder pessoal a essas forças para quê? Para poder ter controle e poder se dar bem na vida. Pô, é verdade, vamos dizer assim, é verdade, mas não é toda a verdade. O Rudolf Otto, por exemplo, mostrou, né, e viveu aí nesses tempos de Freud, mais ou menos, né, que a experiência da religião, ela é uma experiência de uma dose de positividade, né? Não tem essa negatividade assim. Na verdade, trata-se do encontro com o inominável, trata-se do encontro com o luminoso, trata-se do encontro com aquilo que é maior que você, trata-se daquilo que não pode ser dito, né? Então, não é uma coisa moral que vai tapar um buraco, que vai resolver um problema, que vai te trazer alguma coisa. Não. É um pouco parecido com a experiência filosófica, platônica, desse espanto diante da vida. Desse acordar, desse... O que é isso? É uma outra visão da religião. Né? Mais substantiva e menos adjetiva, menos funcional. A religião, ela cumpre o objetivo de livrar, de fazer... Não, o cara não está preocupado com nada disso. Você vai livrar, você vai tirar. O que é isso? Que diz respeito a essa sublimidade do real, a esse invisível que está aí, ao qual a gente não enxerga, e que é a fonte de toda a produtividade artística, filosófica, teológica, de todas as ordens, que é esse espaço vazio, que não tem muita palavra, e de repente você se vê diante dele, como disse a Cecília Meirelles, o que eu tenho de melhor em mim é aquilo que eu não sei, é esse inefável, esse vazio. Então veja, é outra coisa. Por isso, Roberval, a gente tem que ler o Lacan também. O Lacan ele reinterpretou toda a obra freudiana, mas ele avançou. E na questão religiosa, o Lacan entendia, por exemplo, que os místicos são os grandes psicanalistas, cara. Sabe por quê? Porque é como se esses caras, eles vivessem, eles sentissem essa dor, esse sofrimento, essa falta, mas eles não querem tamponar essa falta, eles abrem essa falta. O bom psicanalista é aquele que te deixa em contato com o seu desamparo, para você poder ser humilde e dar os passos que podem ser dados na sua vida. Percebe? Então, é uma outra leitura, é uma outra visão da religião, é um outro entendimento da religião. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo a gente podendo questionar Freud nesse sentido e acrescentar, e Freud também tem uma visão muito positivista da religião, né? Como último estágio daquela coisa, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente pode aproveitar muito dessa crítica, né? Mas eu acho que a nossa interlocução pode ser bem rica. E há outras formas de se entender a questão da religião. Não uma coisa que preencha a sua falta, que resolve os seus problemas, mas alguma coisa que até traz mais problema para você, revela a sua falta, ao invés de preencher, ao invés de, né, de tamponar ali aquele buraco.